Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito. Quero mandar um abraço em especial para você que nos acompanha através da TV, das redes sociais, do Facebook e especialmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia, ok? Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Ricardo Dosso. O Dr. Ricardo César Dosso é advogado, palestrante, mestre em Direito com atuação na área do direito empresarial e especialista em recuperação judicial. Ele também é coordenador da Comissão de Recuperação e Falência da OAB aqui de Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje é a possibilidade efetiva da recuperação judicial, inclusive para produtores rurais. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Ricardo, um prazer te receber aqui em nosso programa hoje. Muito obrigado pela presença, doutor. Boa tarde, doutor Marco. Prazer é todo meu. Tá certo. Doutor Ricardo, inicialmente eu quero te parabenizar, né, juntamente aí com o seu corpo jurídico, justamente pela obtenção de praticamente uma inédita recuperação judicial para o produtor rural. Parabéns, doutor. Primeiro, doutor Marco, essa é uma conquista, eu acho que é de uma equipe, né? Um trabalho, especialmente qualquer projeto de recuperação judicial, ele nunca pode ser feito sozinho. Então, esse é um mérito coletivo que eu divido com a equipe toda do nosso escritório, né? Mas, de fato, a gente sempre sentiu um certo incômodo por ter no nosso direito uma ferramenta como a recuperação judicial, que ela pode trazer benefícios efetivos para o empresário, para a empresa, e uma limitação da aplicação dessa lei, do Instituto da Recuperação, aos produtores rurais, né? E os produtores rurais, médios e grandes produtores, eles são profissionais, eles atuam empresarialmente, embora não tenham a inscrição na junta, todas as obrigações do empresário. Mas a essência é a mesma, ele atua com profissionalismo, habitualidade, com intuito de lucro, então não havia razão para ele não ter o direito aos mesmos benefícios, entre aspas, da recuperação judicial. Então, eu acho que a recuperação nesse sentido, ela traz um apoio, um benefício para o sistema agroindustrial, né? Não só para aquele produtor específico. Tá certo. Doutor, quero fazer aqui um parênteses, né? Mandar aqui um abraço especial para as doutoras Isis, né? E a doutora Lívia, que integram lá o escritório do senhor, né? Com certeza deixaram também ali, debruçaram sobre os livros para auxiliá-lo nessa empreitada importantíssima que o senhor conseguiu, não é isso? Então a gente quer fazer esse adendo aí com justiça. Agora eu quero que o senhor me fale que, inclusive, a importância dessa medida que o senhor intentou e conseguiu, ela está referendada aí por vários órgãos de imprensa, nos quais eles deram em destaque. É isso, doutor? Eu acho que todo acontecimento como esse, quando ele é de alguma maneira relevante, ele atrai atenção e repercute naturalmente, né, em mídias especializadas e também do segmento agro. Também. Então, de fato, houve uma repercussão grande porque é um fato que, como o senhor bem disse, né, ele desperta o interesse em na população em geral, no mercado. Sem dúvida, traz interesse, né? Doutor, agora falar especificamente mesmo da nossa pauta, assim, de uma forma mais enfática, né? É lógico que nós vivemos aí, né, o Brasil, a nação, de uma forma geral, uma fase de complicações, né, de dificuldades. E, inclusive, o que a gente vê é que existe a possibilidade, sim, do pedido de recuperação judicial para muitos, né, empresários, inclusive do ramo também agrícola. Essa abertura, essa porta, essa possibilidade é uma tendência a ser seguida, doutor? Acreditamos e esperamos que sim, doutor Marco, né? Como eu disse, não é justo
que isso seja privado aos produtores rurais, se de alguma maneira a recuperação puder ajudá-los a superar uma crise financeira que passem, né? Precisa demais, né? Agora, doutor, a necessidade, né, de cumprir compromissos e também perante empregados, né? Eu estou falando agora do prisma ali do empresário, e isso somado com mais responsabilidades, com carga tributária, né? Isso tudo tem levado muitos empresários à beira da falência. Mas o senhor acha que existe uma certa resistência, às vezes, do empresário falar, opa, eu preciso procurar algum remédio para a solução que está iminente? O senhor acha que é por aí, doutor? Eu acho que sim, doutor Marco. Eu acho que, claro, há uma resistência muito grande do empresário de tomar uma medida, vamos chamar de drástica, como, por exemplo, um pedido de recuperação judicial ou até uma autofalência quando a situação é indispensável. E a recuperação em si, ela nunca é uma primeira opção e não deve mesmo ser, né? É claro que diante de uma situação muito complexa, muitas vezes não há outra saída senão a recuperação judicial, porque o senhor bem sabe, é advogado, a empresa, o empresário em crise, tem diversos credores, dívidas vencidas, exigências de um lado, de outro, e isso inviabiliza a manutenção das atividades regularmente. E a recuperação, neste caso, ela dá uma blindagem efetiva por seis meses e permite a reestruturação de todo o endividamento. E nós temos visto também um aumento significativo dos casos de autofalência, do pedido de própria falência. Porque a falência, ao contrário do que muitos pensam, ela é um modo regular de dissolução de uma empresa. Né? Então, melhor do que se abandonar uma empresa e isso ensejar risco de desconsideração da personalidade jurídica, nada impede que o empresário se organize para requerer a própria falência e encerrar regularmente, de acordo com a lei, as suas atividades. Isolando os riscos e os prejuízos na pessoa jurídica, na empresa, né? Desde que, claro, não tenha havido nenhum desvio, nenhum abuso de qualquer natureza. Mas então a falência é um instituto que não pode ser desconsiderado e nem visto com preconceito. Tá certo. Está lá previsto na lei, né, doutor? Então, agora, o senhor considera assim que o empresário ele precisa daquela percepção, né, de que as mudanças necessárias são importantes e para tal ele precisa de alguns indicadores. Existem esses indicadores que o empresário precisa assim perceber para que ele tome atitude, doutor? Eu acho que sim, né, doutor Marco? Tem uma máxima que é a seguinte, assim, a dívida não quebra nenhuma empresa. Falta de caixa quebra. Então, à medida que o empresário percebe, e essa percepção ela é imediata, porque a crise dói, que não está mais conseguindo honrar os seus compromissos no dia a dia, ainda que o negócio dele seja bom, seja viável, né, que a atividade... Então, é o momento de parar e refletir. De que maneira se pode atravessar esse período difícil para, no futuro, retornar com as suas atividades funcionando bem. Porque as crises são passageiras. E a Constituição brasileira, o direito brasileiro reconhece uma função social à empresa, né? Ela gera emprego, gera tributos, distribui riquezas, faz com que todo o segmento no entorno, a cadeia produtiva no entorno de fornecedores, de compradores, isso tudo deve ser preservado. Daí a relevância e a razão da existência da lei de recuperação judicial. A partir do momento que ele vislumbra que aquilo está na iminência, ele deve imediatamente procurar o profissional, né, doutor? E esse é um grande problema, né? De que a maioria das recuperações são pedidas tardiamente. É claro que à medida que ele se antecipa e toma a decisão, se for a hipótese de recuperação, a chance de êxito é muito maior. Tá certo. Legal, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já, aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544.
Legal, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Ricardo Dosso. A nossa pauta, a possibilidade efetiva da recuperação judicial, inclusive para produtores rurais. Dr. Ricardo, talvez ainda por uma falta de esclarecimento, quem sabe, né, isso pode ser sim uma coisa que aconteça, muitos donos de negócios resistem aí à necessidade eminente. Isso acontece, né, doutor? Uma falta de esclarecimento, se ele já estivesse por dentro, sabendo realmente o que acontece, ou quais são os benefícios que ele vai poder usufruir, quem sabe seria mais fácil para ele. Há uma resistência grande, em tese, em parte por conta de uma cultura do empresário, em parte por conta de alguns indicadores que são divulgados pela imprensa como um índice de insucesso muito grande das recuperações, mas a gente tem que lembrar que esse universo está desvirtuado, porque tem muitas pequenas empresas que compõem essa pesquisa, essa estatística, e que de fato elas desvirtuam completamente os resultados. E há também uma herança ruim que é da nossa concordata, né? A lei de recuperação judicial atual ela é de 2005. Que não existe mais, né? A partir de 2005, hoje o regime é da recuperação judicial. E a concordata tinha uma eficácia muito limitada, né? A lei de recuperação judicial, por outro lado, ela é muito mais flexível e muito mais abrangente. Então ela dá efetivas ferramentas para a recuperação. Talvez à medida que os empresários percebam isso e esse preconceito diminua, a utilização dessa ferramenta, se cabível, se necessária, ela tem que ser, claro, considerada. Tem que usufruir dos benefícios que a lei coloca à disposição, né, doutor? Agora, doutor, uma visão assim moderna, né, da recuperação judicial é que ela, preservando a atividade econômica, além de tudo, ela também estimula e de uma certa maneira, ela inclusive traz também ali um viés positivo na garantia da ordem social, doutor? Não tenha dúvida. Imagine o impacto social para uma cidade pequena, por exemplo, da falência, da quebra, da interrupção das atividades da maior empresa, aquela que oferece oportunidades de emprego para boa parte da população economicamente ativa, né? Então, aí que está a preocupação estatal de se preservar a empresa e todo o ativo social que ela representa. Verdade, isso é uma coisa, né, que não tem nem, vamos dizer, a lei, ela está ali cumprindo praticamente um objetivo duplo, né? Além dela favorecer aquele que preenche os requisitos e pode intentar a medida, também ela vai trazer benefícios para a coletividade, que às vezes ninguém estava pensando, mas isso também é extensível a todos. Não tem a menor dúvida. A lei não foi feita para beneficiar o empresário, a empresa, e sim o sistema, né? E também os próprios credores, que com a recuperação judicial da empresa mantém a existência de um cliente, por exemplo, de um tomador de crédito, claro, de expansão dos negócios, de diversificação. Isso é muito importante. Daí também hoje já há uma certa mudança no comportamento dos credores na recuperação. Antigamente os credores tinham uma postura muito ostensiva, contrária, né? Hoje eles já percebem que apoiando a recuperação, muitas vezes concedendo novas linhas de crédito ou concedendo prazos para compra de insumos, de matéria-prima, eles também podem preservar esse cliente, receber o seu crédito de forma diferenciada, a lei permite isso. Então há uma série de benefícios que têm que ser lembrados. Nessa hora, né? Doutor, agora existem posições conhecidas aí, né, nos meios jurídicos, que apontam para a implicação de um afastamento inicial, às vezes de fornecedores que estão ali vislumbrando a possibilidade daquele cliente, daquele potencial consumidor ali, um empresário, desencadear o pedido de recuperação judicial. Isso existe? Em algumas situações sim, doutor Marco, isso é verdade, né? Mas eu não sei se é nem pelo temor da recuperação judicial, mas sim já pela desconfiança de que aquela empresa não vai bem. Então já há uma restrição, uma redução dos limites de crédito para compra a prazo, por exemplo, isso acontece. E daí eu acho que conta muito a relação de confiança que existe e a transparência na condução dessas negociações. Cabe ao empresário sentar com os seus principais fornecedores, apresentar-lhes a situação e os seus planos para enfrentar a crise. Na verdade, o que o senhor está me falando em primeiro lugar, o princípio da sinceridade. Isso aí me parece que seria assim, um fator, né, um fato, né, que tem que ser, antes de mais nada, levado em consideração.
Eu acho que a chance de êxito de uma recuperação judicial é diretamente proporcional à credibilidade da empresa e dos seus condutores, dos seus executivos, dos seus proprietários. Se não for por aí, complica tudo, né? Doutor, agora é bem difundido, né, o Instituto da Falência nas empresas, como a gente já falou aqui. Entretanto, como estamos vendo, aí, os produtores rurais, né, que também é um empresário, ele não está imune, né? Nós já falamos aí, né, até uma certa altura, né? Parecia que, quem sabe, ali, o empresário rural tinha alguns benefícios, algumas facilidades, mas a vida, vamos dizer assim, a globalização, a dinâmica dos negócios, também ela impõe certas regras, certos limites, certas obrigações e certas implicações nas quais também o produtor rural ele tem que se encaixar. Poxa, o senhor imagina a quantidade de variáveis que estão fora do controle do produtor rural. Tempo, por exemplo. Ele espera que chova numa determinada época e não chove. Ele vai financiar a sua produção e vender ou prometer entregar essa produção numa cooperativa, enfim, numa trading, quem quer que seja, e toma lá uma determinada dívida em moeda estrangeira, em dólar, o que é muito comum com as grandes tradings. E aí o dólar, como aconteceu no Brasil, vai de 2 para 4, por exemplo, e ele fica exposto a toda essa variação cambial. Aí ele, mesmo que produza tudo, ele continua devendo. Poxa, as garantias muito rígidas que os bancos exigem para a concessão de determinados créditos. Então, o produtor rural, as políticas agrícolas também, ele está sujeito a uma série de situações que fogem ao controle, né? Sai completamente fora dos domínios, né, doutor? É isso mesmo. Olha, meus amigos, vocês podem participar conosco aqui do ADVJus. É só você mandar uma sugestão de tema ou mesmo o nome de um colega para que a gente faça aqui uma entrevista no assunto ou com o colega da sua preferência. O nosso endereço é eletrônico, é programa@advjus.net. Mande sua sugestão, estamos aguardando. Mais um ligeiro intervalo, voltamos já já. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. A Marins Consultoria Tributária é especialista na gestão e recuperação de créditos. Os serviços são prestados no âmbito administrativo e visam um legítimo retorno de ativos ao empresário em um período satisfatório. Não existe custo inicial para o estudo preliminar. Este não é um serviço de enfoque jurídico, e sim administrativo. A empresa atua com vários escritórios espalhados pelo Brasil e inclusive no exterior. Seja um parceiro da Marins Consultoria, especialmente você, advogado de empresas. Marins Consultoria 3902-4444. Acesse marinsconsultoria.com.br. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Ricardo Dosso. O Dr. Ricardo Dosso é especialista em recuperação judicial. A nossa pauta de hoje é justamente a respeito da possibilidade efetiva da recuperação judicial, inclusive para produtores rurais. Doutor Ricardo, efetivamente quais são, né, as vantagens que serão agregadas ao produtor rural que aderir ao pedido da recuperação judicial? Tá. Vamos lá, a princípio ele fica blindado por 180 dias, né? Nenhuma máquina pode ser apreendida por um banco que financiou, nenhuma penhora pode ser feita nas contas dele ou sobre a produção dele, né? E nenhum bem pode ser retirado dele durante esse período de blindagem. A recuperação, por outro lado, o plano de recuperação, ele pode prever uma infinidade de meios de recuperação judicial. Então pode ser com a venda de um ativo localizado, uma fazenda, por exemplo, para reescalonar essa dívida. Pode ser com a admissão de um sócio, de um parceiro, a reestruturação interna, uma série de meios. E, sobretudo, permite que a dívida passada, aquela que foi apresentada e listada para o pedido, ela seja reestruturada de acordo com as condições de pagamento deste produtor, inclusive prevendo descontos substanciais, carência e prazos alongados para pagamento. Então essa é uma vantagem,
É uma condição que no direito brasileiro só a lei de recuperação prevê e possibilita. Na verdade é um rol, né, doutor, de benefícios nos quais, em primeiro plano, com eles, através deles, vai ser possível a continuidade da atividade. Eu acho que é por aí, né? Exatamente. E o sacrifício aos credores, vamos chamar assim, ele não pode ser exagerado, ele tem que ser na exata medida da necessidade da preservação da atividade do empresário, do produtor rural, da empresa em recuperação. Então, olha, para viabilizar e superar essa fase, eu preciso dessas condições, de uma carência, de um prazo para pagar, de um desconto tal, de modo que isso caiba no meu fluxo de caixa, né? Esse é o espírito da lei. Doutor, agora uma questão bastante relevante também é que às vezes a pessoa que nos assiste, pode ser talvez um empresário rural que se sinta identificado com a possibilidade de ingresso com um pedido de recuperação judicial. Mas ele deve também, antes de mais nada, ter ciência de que o processo da recuperação judicial ele é um processo árduo, um processo difícil, um processo que precisa e requer especialistas. Não é isso, doutor? A recuperação judicial não é algo simples e fácil, assim, não é? Então, há uma série de responsabilidades também. Então, o produtor rural, o empresário, a empresa, enfim, vai ter que prestar contas a um administrador judicial mensalmente, apresentando os documentos que forem solicitados. Durante a recuperação judicial, não pode haver venda de nenhum ativo imobilizado sem autorização judicial. Então, uma série de requisitos a cumprir. Prazos processuais para apresentação de plano, realização de assembleia para aprovação do plano. Então, há uma série de responsabilidades muito sérias. Certo. Doutor, além dessas responsabilidades, estão envolvidos muitos riscos, doutor? Estão envolvidos riscos, sim. E o risco maior, qual é? O de falência. Uma recuperação judicial mal sucedida desemboca num processo de falência. Certo. Daí a seriedade com que isso deve ser tratado. Certo. E uma questão que nos chega aqui, doutor, é que também existe a possibilidade da recuperação ela ser intentada de forma administrativa. Mas a usual mesmo é na recuperação feita através da justiça, doutor. A nossa lei de recuperação ela prevê a recuperação extrajudicial. Isso. E foi um mecanismo que não pegou ainda no Brasil. Não pegou porque ela não tem a força vinculante que tem, a abrangência que tem a recuperação judicial. Há algumas tentativas, ideias de reforma de alguns pontos da recuperação extrajudicial para que ela se implemente, porque é uma ideia muito interessante. Porque a empresa não precisa ir a juízo para renegociar essa situação. Ela traz os credores, essa coletividade de credores, apresenta condições para reescalonamento da dívida e superação da crise. Doutor, agora, quais são, né, os riscos, doutor, quais são os requisitos necessários exigidos ao produtor rural que deseja o ingresso com o pedido de recuperação judicial? Os requisitos são os mesmos de uma empresa. Ele deve exercer a atividade agropecuária há pelo menos 2 anos, estar registrado na junta comercial, não necessariamente por esse período, e essa é a grande discussão que nós temos, apresentar demonstrações financeiras, balanços dos seus 3 últimos exercícios e atender a uma série de outros requisitos que a lei prevê. Certo. Essa inscrição na junta comercial ela pode ser feita um pouco antes de desencadear o pedido, doutor? Esse é o entendimento que tem prevalecido, doutor Marco. Esse é o entendimento. Justamente por causa disso, o produtor rural é o único empresário, entre aspas, que não precisa ter a necessária inscrição na junta comercial. Por exemplo, ele não deixa de ser empresário por não estar inscrito na junta. Ele tem lá suas obrigações, normalmente apura seus resultados pelo livro caixa, mas à medida em que ele requer e ele necessita da recuperação judicial, ele tem que atender esses requisitos. Registrar-se previamente na junta comercial e elaborar a contabilidade desse período que a legislação exige. Doutor Ricardo, existe algum risco daquele produtor rural que ele está preenchendo todos os requisitos, exceto esse que nós estamos nos referindo da recuperação judicial, e aquela inscrição ela é feita um pouco antes de desencadear o pedido? Isso sirva ali para que o magistrado que for responsável para deferir ou não, crie ali aquele mosquitinho e indefira o pedido ou não?
É uma situação possível. Vai depender do entendimento. Vai depender do entendimento. Agora, há alguns precedentes jurisprudenciais em São Paulo, há pareceres de juristas importantes, cito dois, o Fábio Ulloa Coelho e o desembargador aposentado Manuel Justino, que se manifestaram precisamente sobre esse ponto. Eu me lembro bem que o Fábio Ulloa Coelho disse: ainda que o pedido de registro na junta tenha sido feito exclusivamente para o pedido de recuperação, isso não interfere em absolutamente nada. E ele é um doutrinador responsável, é bem reconhecido, né? Sim, é uma referência, muito citado em decisões judiciais, inclusive. Certo. Doutor Ricardo, o que mais a gente poderia colocar em nível aí da recuperação judicial, que às vezes aqui deixamos de falar por um lapso meu? Eu diria que a recuperação judicial, para ter êxito, ela tem o seu aspecto jurídico, claro, mas ela depende muito também do empresário, do produtor, para que ele faça a sua atividade e gerar receitas, que sem isso é impossível. E para o nosso público, para os nossos colegas, eu diria que o assunto é muito desafiador, porque a recuperação envolve uma série de matérias jurídicas. Então, envolve direito comercial, mas envolve muitas vezes direito administrativo, envolve direito civil, envolve uma série de áreas do direito e que é possível, então, nós exercitarmos a nossa versatilidade profissional nisso, além do necessário conhecimento de áreas afins do direito, como economia, contabilidade, administração. Então, eu acho que a recuperação é um assunto extremamente desafiador, assim, e compatível com alguns perfis profissionais, né? Eu acho que nem todo mundo gosta disso. Claro, você tem o criminalista, que é criminalista por essência, tem aquele advogado civilista clássico, né? E a recuperação, ela exige dos profissionais talvez um perfil um pouco diferente, assim. Com certeza ela requer um especialista, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo. Doutor Ricardo, eu fiquei imensamente feliz com a sua presença em nosso programa hoje. Muito obrigado, viu? Doutor Marco, eu que agradeço, é sempre uma honra te encontrar. Tá certo. Meus amigos, você pode novamente acessar o nosso site, ou melhor, você pode ver novamente este programa com o Dr. Ricardo Doce. É só você acessar o nosso site www.advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjus.net. Ficamos por aqui e voltamos em breve com o programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.